Olá, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem, todos vocês. Vou dar início aqui à nossa live. Primeiramente, eu queria agradecer a participação, a presença de todas, a presença de todos aqui. E vou dar umas orientações iniciais de como que a gente vai seguir nesse momento aqui. Como eu já pedi para vocês, né, no chat, a gente está fazendo essa gravação da nossa reunião. Depois essa gravação vai ficar disponível no canal do IFCE de Quixadá, para quem não está presente, poder assistir depois o vídeo lá e tirar as dúvidas, pegar as informações que forem discutidas aqui. Qual que é a nossa organização, nosso planejamento para esse momento de troca de experiências aqui? Serão 3 partes. A primeira parte é bem breve, é uma introdução que eu vou trazer para vocês, trazer algumas palavras, algumas informações gerais sobre o curso. Aí depois eu passo a bola para o professor Saulo, que vai falar um momento sobre as atribuições, trazer algumas informações para vocês, tentando esclarecer o máximo possível, né? E, acabado esse momento, a gente vai para a sequência, para um terceiro momento, que é o momento das dúvidas. Aí, nesse momento das dúvidas, a gente trabalha ali pelo chat, o Saulo vai estar apresentando, né? E durante a apresentação dele, eu vou estar acompanhando o chat e vocês vão fazendo inscrições para fazer perguntas. Coloca lá no chat, eu quero perguntar. Aí eu vou fazendo um controle para a gente estabelecer uma ordem de fala. Beleza? Vou deixar também aquelas orientações básicas que a gente tem, que vocês já estão acostumados em sala de aula, de manter a câmera de vocês fechada, o áudio desligado. Vou pedir para vocês abrirem o áudio somente no momento que vocês desejarem fazer a pergunta, naquela ordem que a gente vai estabelecer. Certo? Aí eu vou fazer minha apresentação breve aqui. Vou projetar minha tela. Perfeito. Então, gente, essa é a nossa live com relação às atribuições, o registro do nosso curso no CREA, assunto quente, assunto bem recente, que a gente aguardou durante bastante tempo, né? Antes de entrar efetivamente nesse assunto, eu queria fazer um conjunto de boas notícias que esse ano de 2020 trouxe. É até um alento para a gente, né, em meio a um ano tão complicado, com tantas dificuldades que a gente tem vivido por essa pandemia. Esse ano de 2020 trouxe grandes conquistas também para o nosso curso, pensando enquanto comunidade da engenharia de produção civil. Eu pensei somente algumas delas, para aqueles que talvez não tenham acompanhado, poder relembrar. Então, a gente teve, enfim, a chegada, ainda no começo do ano, dos equipamentos do nosso laboratório de engenharia de produto, né, os computadores que a gente estava esperando. Infelizmente, ainda não tivemos como usá-los, que foi durante o período que a gente já estava em ensino remoto emergencial. Mas, em breve, né, futuramente, quando a gente puder retornar ao campus, poderemos usufruir desse espaço. Tivemos ainda uma melhoria que tem sido feita já há 2 anos do nosso acervo bibliográfico. Chegaram novos livros de disciplinas que não estavam cobertas, chegaram nesse período, nesse ano de 2020 também. Tivemos muita satisfação, estamos tendo, né, bastante satisfação com a participação de vocês nos eventos científicos. Tivemos colegas, né, alguns que estão presentes aqui participando do CBPAT, do ENEGEP, da SBPO, do CONIMP agora, né,
e ainda do Combretro. Uma notícia fantástica, né, que a gente teve recentemente, pouco mais de um mês, que tivemos as primeiras e os primeiros engenheiras e engenheiros de produção civil do nosso estado do Ceará. Nosso curso é pioneiro no estado e a gente teve essas primeiras vitórias aqui nesse sentido. Mais uma vez, parabéns para vocês. Tivemos também um resultado fabuloso no ENAD, né? Foi divulgado também recentemente, no mês passado. A gente teve a nota 5 no ENAD, que é a nota máxima. Isso é um motivo de muito orgulho para a gente, enquanto membros da comunidade, né, de engenheiros de produção civil. Um resultado muito rico. E o mais recente de todos, que é o registro do curso do curso no CREA, que é o objeto principal aqui da live. Só antes de passar para o Saulo, eu queria só reforçar esse resultado do ENAD, que parece muito e é mais ainda do que parece. Essa nota 5, essa nota máxima que vocês conseguiram trazer para a gente, né, enquanto curso, o desempenho, coloca a gente nesse seleto grupo aqui de 40 cursos, entre os 654 cursos de engenharia de produção, seja ela plena, seja ela mecânica, seja ela civil, que fizeram o ENAD em 2019, nós estamos nesse grupo de apenas 40 universidades, institutos federais que tiveram esse desempenho. Então, é muito grande esse resultado que a gente teve, e eu fico imensamente feliz com isso, e acredito que vocês também estejam. Eu vou passar agora a fala para o Saulo, só vou tirar o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui para a sala, né? Pronto? Rapidamente. Saulo, só um minutinho. Pessoal, o Saulo já está aparecendo aí. O Saulo é nosso colega, né? Professor do Instituto Federal. No momento, no campus de Jacaraú, a gente espera em breve vê-lo em Quixadá, Saulo. Destacando que o Saulo, ele é engenheiro mecânico, também é engenheiro de produção, tem mestrado em engenharia agrícola, está cursando o doutorado também em engenharia agrícola. Além de ser professor do campus de Acaraú, ele é conselheiro do CREA do Ceará. Então, é uma pessoa mais do que competente, mais do que capacitada para conduzir esse momento aqui. Você agora, Sal. Tá ótimo. Vocês estão me escutando? Estão vendo a apresentação? Tá tudo tranquilo? Sim. Tá, então, pessoal, muito obrigado, tá, por vocês estarem aqui. Eu vejo que a presença é uma presença muito significativa, uma quantidade muito grande de alunos. Queria parabenizar também vocês por todas essas vitórias, todas essas conquistas. Tudo isso que foi falado pelo professor Caio é para vocês e é graças a vocês. Então, assim, meus parabéns para todos. Então, o curso agora ele foi registrado no CREA Ceará. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é que isso aconteceu, quais as atribuições. Então, a primeira coisa são as atividades dos engenheiros, de todos os engenheiros. Então, está na resolução 218 do CONFEA. Essas atribuições, essas atividades que o engenheiro faz, supervisão, coordenação, orientação, estudo, planejamento, projeto. E se nós pararmos para ver, muitas dessas atividades, elas são atividades de engenharia de produção. Então, bem ligadas à engenharia de produção. Então, eu coloquei aqui uma que eu quero que vocês vejam, que é bem interessante, é isso aqui, ó, desempenho de cargo e função técnica. Então, o que acontece? E o que isso aqui significa? Eu comecei a estudar isso aqui adolescente.
Eu lembro que o começo, quando eu li isso aqui, eu não entendia nada. Aí, com o tempo, quando eu li isso aqui, eu não entendia nada. Aí, com o tempo, eu fui estudando, fui começando a entender melhor. Então, esse desempenho de cargo e função técnica é que você pode ser contratado como engenheiro da sua modalidade e pode registrar esse contrato de trabalho junto ao CREA. Então, outras atividades aqui, bem ligadas também à engenharia de produção, apesar de serem atividades de todos os engenheiros, orçamento, controle da qualidade e mais outras também. Então, muitas dessas atividades do engenheiro, genericamente, são atividades de gestão. Então, não teria como existir um engenheiro só para fazer atividades estritamente técnicas. Então, dentro da técnica, o engenheiro, ele é o profissional que faz a gestão, dentro do que chamam de área tecnológica, que seria a área da engenharia. Então, no caso do curso de vocês, como que ele foi registrado pelo CREA? Ele foi registrado da seguinte maneira. Existe uma legislação que orienta quando o curso de engenharia de produção ele tem uma modalidade, você registra para efeito de atribuições, não é para efeito de título. O título de vocês é engenheiro de produção civil, vocês são engenheiros de produção civil. Mas em termos de atribuições, essas atribuições elas são baseadas naquela modalidade que o engenheiro de produção tem. Então, quais são as atribuições de vocês? Elas são o seguinte: são as atividades de 1 a 18. O que são as atividades de 1 a 18? São todas essas atividades do engenheiro. Então, das atividades do engenheiro, vocês têm todas as atividades do engenheiro, ok? Ligadas ao quê? Ligadas a edificações, a estradas, a pistas de rolamento, sistemas de transporte, de abastecimento de água, de saneamento, de barragem, de dique, de irrigação e seus serviços afins e correlatos. Então, são muitas atividades. Então, assim, quais as áreas que mais têm emprego na engenharia civil? Essa área de edificação, tem muito, muito, muito emprego. Aqui não ficou, vocês têm todas as atividades de edificações. As atividades de estradas também, vocês têm. Aí aqui, sistemas de transportes, que incluem também a parte de logística, vocês têm. Eu gostaria de trabalhar com recursos hídricos. Eu posso? Pode. Então, você pode trabalhar com essa parte de abastecimento de água. Então, também você pode, obviamente, também a parte de saneamento, qualidade da água. Quando ele fala de saneamento, pessoal, a gente pensa que é só esgoto, mas não é só esgoto, é uma coisa bem ampla. O que é esse saneamento? Esse saneamento é qualidade da água, é a distribuição de água, é a retenção de esgoto. Por exemplo, uma coisa que eu conheci, que eu não trabalhei nesse tipo de empresa, mas conheci os empresários, nessa parte de recolhimento de lixo urbano. Então, recolhimento de lixo urbano é atividade de engenheiro civil. Então, ele precisa ser o responsável técnico pelas empresas que fazem esse serviço. Resíduo de obra de construção civil, também. Quando fala de saneamento aqui, ele está falando da parte ambiental de uma forma um pouco mais ampla. Então, é como se a engenharia ambiental ela tivesse dentro dessa área. Então, muitas atividades ambientais vocês também podem trabalhar, ok? Então, barragens e diques, irrigações e seus serviços afins e correlatos. Esses serviços afins e correlatos, o que é isso?
aparentemente é o que menos importa, mas é uma das coisas mais importantes. É o seguinte, não teria como ele falar tudo da área de vocês. Então, o que, que acontece? Ele coloca serviços afins e correlatos. Então, tudo que tiver a ver com isso aqui é serviço afim e correlato. Então, instalação elétrica de uma edificação, eu posso fazer? É alguma coisa que está afim e correlata à edificação? É, então pode. Então, o que tem a ver com esses assuntos, vocês podem trabalhar, ok? Então, é isso. Só que eu só me enganei ali uma coisa, nas barragens, eu acabei não tirando. Mas, das algumas atividades, alguns pontos que foram dadas restrições na ocasião do cadastro do curso, foram esses aqui. Mas por que que existem essas restrições? Nós fomos prejudicados, quiseram nos prejudicar. Será que foi isso? Não, é o seguinte, as disciplinas que não tem no seu curso, é dado restrição. Então, foi visto o que é que não tinha no curso. Então, esses assuntos aqui não são abordados no curso de vocês. Como não são abordados, pelo menos não abordados de uma forma mais ampla, então tem a questão da restrição. Mas tem uma coisa interessante aqui, ó. Não tem restrição de edificações. Então, para edificações, não tem nenhuma restrição. Então, praticamente, ficaram todas as atividades que, de fato, são importantes. Então, aqui, pessoal, sinceramente, quem que faz uma obra de um rio, um canal, não é comum, pessoal. Então, assim, o que saiu é o que está vindo restrições, basicamente, até para os cursos de engenharia civil também. Eu vejo muito lá no CREA isso. Cada vez mais as formações elas tendem a ser menores, tendem a ser mais enxutas, os cursos começam a cortar alguns assuntos, então a tendência é que comece a ter um pouco mais de restrições. Então, eu vejo também essas restrições em outros cursos. Não é porque foi uma coisa contra vocês, de maneira nenhuma, não foi isso, pessoal. Então, é estudado por várias comissões, comissões de professores universitários, comissões de engenheiros civis, os funcionários do CREA, eles avaliam esse processo várias vezes também, durante a tramitação dele, então é uma coisa feita com muito critério. E só que, se por acaso, eu não gosto de restrição, não quero ter nenhum tipo de restrição, então existe aqui, apesar de estar ali em cima, está esse ofício, mas na verdade é a resolução 1073 do CONFER. Vocês podem pesquisar depois, resolução 1073. O que que ela diz? Ela fala de um negócio chamado extensão de atribuição, que o que que é isso? Eu fiz o curso, terminei o curso, mas eu quero mais atribuições. Essa atribuição a mais, ela pode ser colocada no seu prontuário ou pode eventualmente tirar alguma restrição que exista. Então, o que que acontece? Quem é que pode pedir extensão de atribuição? Quem está registrado junto ao CREA, que está adimplente também, está regular junto ao CREA, basicamente. Então, ela pode ser feita por suplementação curricular comprovadamente regular. O que que é isso? Olha, o meu curso exige algumas disciplinas, mas eu fiz umas disciplinas a mais, ou após o meu curso eu fiz algumas disciplinas, como quer que seja, não importa, mas você fez as disciplinas de forma regular
E você pode o quê? Você pode pedir ao CREA, solicitar essa revisão de atribuições, os engenheiros civis vão analisar e eles podem lhe dar essas atribuições. Podem lhe conceder essas atribuições em relação ao que você estudou. É muito comum. Eu sou conselheiro, hoje mesmo eu analisei um processo que era de revisão de atribuições. O profissional, ele era engenheiro de produção que chamam de plena, eu não gosto desse nome plena, eu gosto de sem modalidade. Ele era engenheiro de produção sem uma modalidade, era engenheiro de produção. Ele estava lá no sul, ele fez praticamente todo o curso de engenharia mecânica e ele queria, faltaram poucas disciplinas para ele se formar, e ele queria uma, uma atribuição específica de engenharia mecânica, que era para trabalhar com içamento de cargas, essa que chama de rigging, ele queria uma atribuição para isso. Eu analisei o processo, pelo que ele estudou de engenharia mecânica, tinha praticamente terminado o curso, até o estágio ele tinha feito, mas ele teve que voltar por causa da pandemia. Então, por suplementação curricular, ele conseguiu a atribuição que ele queria. Então, ele não virou engenheiro mecânico, ele vai virar engenheiro mecânico quando ele terminar o curso, mas ele conseguiu a atribuição que ele queria e não foi um processo burocrático, é relativamente simples. Eu vou mostrar para vocês no final como é que dá entrada nesse processo. Então, acabou ficando 2 vezes. E o ROD do IFCE, ele diz o seguinte, existe um instrumento chamado matrícula especial. O que é matrícula especial? Se você já terminou o curso, você pode pedir para voltar para o Instituto Federal do Ceará, mas você já precisa ter terminado o curso, e você pode cursar até 3 disciplinas a mais, e essas 3 disciplinas você pode pegar o comprovante que cursou as disciplinas, pega a ementa e pode eventualmente pedir revisão de atribuições em função dessas disciplinas que você cursou. Então, é uma alternativa que você tem. Pessoal, por que aqui atrás tem o nome suplementação curricular? Porque suplementação curricular quer dizer que você não precisa terminar o curso inteiro. Você pode simplesmente cursar algumas disciplinas e requerer a suplementação curricular. Ah, de repente eu sou apaixonado por estradas e eu quero ter todas as atribuições de estradas, porque eu preciso, porque eu vou trabalhar com isso e tudo, eu gosto de topografia, gosto de abrir piquete, gosto de trabalhar com isso mesmo, vamos imaginar que seja esse o seu caso. Você tem o direito de cursar até 3 disciplinas, cursa as disciplinas que estão faltando ali, no caso, eventualmente eu quisesse tirar a restrição de pavimentação e drenagem, cursaria as disciplinas relacionadas a isso e poderia tirar a restrição que eventualmente tivesse para mim, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente pede essa revisão de atribuições? Essa informação que eu tirei do site do CREA. Então, eu abro um protocolo no sistema do CREA pela internet. Nesse protocolo, eu faço um requerimento, eu explico o que é que eu estou pedindo. Depois, eu coloco a declaração das disciplinas. Lá ele tem desse jeito. Mas o que é que... Eu coloquei isso aqui entre parênteses para explicar melhor. Coloque o comprovante que você fez as disciplinas, normalmente é o histórico. Coloca as ementas também dessa disciplina. Não paga nada por esse serviço. E, como eu tinha dito, pelo próprio sistema do CREA, você digitaliza e anexa a documentação que precisa. Então, você não precisa nem ir na inspetoria. Foi uma dúvida que até o Caio me perguntou várias vezes sobre isso, mas você pode fazer o processo todo pela internet. Então, existe isso. Pessoal, então a apresentação era basicamente essa, tá? Eu vou devolver a palavra para o nosso colega, Caio, nosso professor, nosso coordenador, e ele vai agora
falar, ele vai agora coordenar o debate sobre as dúvidas. Com relação, pessoal, a disciplina optativa. Eu cursei a disciplina como optativa ainda durante o meu curso. Eu posso pedir revisão de atribuição? Pode. Se você cursou uma disciplina optativa durante o seu curso, você pode pedir a revisão de atribuição quando você terminar o seu curso. Então, eu já quero sair com atribuições de pavimentação e drenagem. Você pode cursar essas disciplinas como optativas durante o seu curso. Quando terminar o seu curso, você já requer, você se registra e você já requer a revisão de atribuições automaticamente, ok? Então, vou devolver agora para o nosso professor, para o nosso coordenador, e a gente abre para perguntas que ele vai coordenar. Sal, muito obrigado pela fala inicial, né? Aí eu já estou controlando aqui no chat, a gente tem algumas perguntas, estou fazendo a organização. Aí, pessoal, eu vou pedir da seguinte forma, que quem for falar, né, na ordem que eu vou chamando aqui, abra o microfone, né, faça sua pergunta, que eu acho que fica mais claro do que a gente fazer no chat, tá certo? O primeiro que está inscrito é o Marcelo. Marcelo, pode fazer sua pergunta. Pronto, primeiramente, boa noite. Queria agradecer ao professor Saulo pela explicação. A minha dúvida é em relação à questão da suplementação curricular. Eu queria saber se, após realizar uma especialização, eu consigo remover algumas dessas restrições, como sendo uma forma suplementar curricular? O microfone. Na verdade, não, eu coloquei, ajeitei. Eu acabei cortando um pouco ali porque eu não coloquei todas as possibilidades. Mas eu me ative a suplementação curricular porque, em tese, ela é mais simples. Você cursa só ali algumas disciplinas e já requer essa suplementação curricular. Mas você também pode cursar o curso inteiro. Esse curso pode ser ou um curso tecnológico, ou uma graduação, ou especialização, ou mestrado, ou doutorado. Só que aí, no caso, você vai aumentar suas atribuições, você pode eventualmente tirar alguma restrição, mas, no caso, não é suplementação curricular, é um curso novo, é uma anotação de novo curso. Mas, por meio de términos de outros cursos, você também aumenta suas atribuições. Ok? Está respondido? Era isso? Tá sim, obrigado. Pronto. Eu vou abrir aqui o meu sistema do CREA para mostrar isso para vocês. Espera aí, abrir aqui para vocês. Só um segundinho. Mas pode fazer na outra pergunta enquanto eu abro o sistema, que vai mostrar isso aí que o colega perguntou. Caio, eu posso aproveitar o embalo só e fazer mais uma pergunta rápida? Certo, eu creio que sim, né? Pode falar, Marcelo. É só em questão se existe um prazo mínimo para pedir a revisão das atribuições após o término. Existe um prazo mínimo? Não, não tem prazo mínimo, não. Por exemplo, você fez... eu terminei engenharia de produção civil e fiz todas as disciplinas de pavimentação e drenagem. Vou pegar isso como exemplo, tá certo? Como optativas. Eu pedi o meu registro, saiu o meu registro. No dia que sair o registro, você já pode pedir a revisão de atribuições, a extensão de atribuições. Não tem um prazo, não. Saiu o seu registro, você já pode pedir. E você pode pedir quantas vezes? Você pode pedir a vida inteira. Você passar a vida estudando, a vida fazendo outros cursos, a vida fazendo suplementação curricular, você pode passar a vida pedindo revisão de atribuições. Então, assim, é o que você vai estudando que vai lhe dando suas atribuições. Okay? Pessoal, vou só compartilhar aqui, dentro da pergunta do colega, vou compartilhar com vocês o meu CREA aqui, com vocês, meu sistema do CREA.
Então, compartilhar com vocês, ó. Então, no caso aqui, olha o que acontece, ó. Eu gosto um pouquinho de estudar, não gosto muito não, só gosto um pouquinho de estudar. Então, olha o que aconteceu, ó. Eu fiz engenharia mecânica, aí eu aponto para o CREA como que eu quero ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido pelo CREA como engenheiro mecânico. Mas eu tenho outros cursos, ó. Eu tenho engenharia de produção, também sou engenheiro de produção. Eu fiz a especialização em engenharia de segurança do trabalho. Recomendo que todo mundo faça, pessoal. Aí você vira engenheiro de segurança do trabalho, pode fazer muitas outras atividades, tem muito serviço para engenharia de segurança do trabalho. Então, você pode fazer também. Terminei o mestrado em engenharia agrícola, coloquei também, registrei junto ao CREA, e também sou técnico em segurança do trabalho. O único técnico que ficou no CREA foi o técnico em segurança do trabalho. Aí aqui, ó, esse artigo 12, eu ganhei por ser engenheiro mecânico, que é o artigo da engenharia mecânica. Esse artigo 1 e 2 da resolução 235, por que eu tenho? Eu tenho porque eu sou engenheiro de produção sem modalidade. Se eu fosse engenheiro de produção mecânica, provavelmente minhas atribuições fossem também pelo artigo 12 e não pelo artigo 235. Mas o que acontece? O que é mais vantajoso? Pessoal, é mais vantajoso você ter pelo artigo 12 ou pelo artigo 7º, se for engenharia civil. Por quê? Porque essas atribuições aqui da 235 são meramente atribuições de gestão. E é mais difícil regulamentar a gestão do que regulamentar a parte tecnológica. Então, assim, mas como eu sou engenheiro de produção, obviamente eu quis minhas atribuições de engenheiro de produção também. Aí aqui, ó, artigo 4º da resolução 359, aqui é por causa da engenharia de segurança do trabalho. Aí aqui, ó, essa outra, artigo 4º do decreto 90922, circunscrita ao âmbito de sua respectiva modalidade profissional. Isso aqui é por causa do técnico em segurança do trabalho. Por que é que eu não tenho atribuições pelo mestrado em engenharia agrícola? Simplesmente porque a instituição onde eu estudei, no caso foi a UFC, onde eu ainda estudo, faço doutorado lá, não quis registrar o curso. Então, assim, é um requisito para a concessão de atribuições o registro do curso. Só que o engenheiro ele tem direito de colocar as pós-graduações que ele faz no prontuário dele. Então, eu pedi para colocar, mas eu não tenho atribuições a mais por conta desse mestrado que eu fiz. Ok? Então, é assim, se fosse por suplementação curricular, eles iam simplesmente pegar uma linha dessa aqui, aí eles iam colocar assim, acrescido de, aí ia colocar, especificando o que é que eu tenho a mais atribuições. Mas eu particularmente nunca pedi, mas tem colegas que pedem. E meu terceiro mandato de conselheiro, estou terminando agora, pude ir para a reeleição, mas não quero ir para a reeleição. Então, assim, mas nesses 3 mandatos eu vi muitas pessoas pedindo revisão de atribuições. E tendo o estudo é tranquilo de conseguir, não é nada de outro mundo, não. É gratuito e tudo, hoje até pela internet é tranquilo. Ok? Pessoal, então deixa eu só fechar aqui esse compartilhamento. Pronto, acho até que tirou alguma dúvida de mais alguns colegas. Mas pode, o próximo. Aí, Saulo, aí pela sequência agora é o Gabriel. Fazer a pergunta. Gabriel? Caio, eu acho que passa para o Renan, se depois ele se manifestar. Então vai lá, Renan, sua vez. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Professor, a gente recebeu a titulação de engenheiro de produção civil. E o senhor comentou que a gente recebeu as atribuições como engenheiro civil. A gente não tem atribuições de engenheiro de produção?
a gente não poderia, por exemplo, trabalhar como engenheiro de produção, que é meio que o meu Pronto, caso. Era pronto. mais ou menos a Ótima. minha pergunta era essa. É essa a sua pergunta? Posso responder? É, pode. Pronto, deixa eu te explicar. Ó, muito boa a sua pergunta. Primeiro, o que que acontece? Eu não sei se vocês viram que muitas daquelas atividades do engenheiro são atividades de gestão. Então, eu vou pegar um caso bem absurdo. Existe o cargo de engenheiro de produção civil nas empresas, é muito comum esse cargo, que ele faz medição de produtividade da obra, faz medição da conclusão da obra, até para a finalidade mesmo de pagamento de quem está executando. Então, e assim, como não existia uma quantidade grande de formações de engenheiro de produção civil, o próprio engenheiro civil fazia essa atividade porque ele tinha atribuições para gestão. Então, enquanto engenheiro, que vocês são engenheiros, antes de serem engenheiros de produção, vocês têm uma série de atribuições de gestão que são características do engenheiro de produção. E o que mais? Existe lá um direito que vocês têm, que eu mostrei para vocês, que é o de. Eu esqueci. Deixa eu só olhar aqui na apresentação para dizer exatamente o termo. Só um segundinho. E diz o seguinte, que é a atividade sétima, que vocês podem desempenhar cargo e função técnica. Qual é o registro de vocês? Não é de engenheiro de produção civil? Então, vocês têm direito de desempenhar cargos e funções técnicas referentes à engenharia de produção, com quem quer que queira contratar vocês. Então, contrata, se a pessoa aceitou contratar vocês, vocês podem abrir um negócio chamado ART, que é Anotação de Responsabilidade Técnica. Todo contrato, inclusive verbal, que o engenheiro faz, ele precisa registrar junto ao CREA por meio da ART. Então, vocês podem fazer um ART registrando o contrato de trabalho de vocês de engenheiro de produção. Então, uma indústria quis me contratar como engenheiro de produção. Você é engenheiro de produção, você pode registrar o seu contrato de trabalho. É um dos direitos que o engenheiro tem. Ok? Está respondido? Tá sim, professor. Obrigado, viu? Beleza. Na sequência aqui está o Rodrigo, eu não sei se o Gabriel voltou, se quer fazer a pergunta dele. Boa noite. Estão me escutando agora? Sim, Estamos Gabriel. escutando, Gabriel. Pode falar. Pronto. A minha dúvida, boa noite a todos. A minha dúvida era em relação às restrições. Lá no final fala barragens e grandes estruturas. Eu queria saber se essas grandes estruturas estão ligadas a. Ixi, ele caiu. Mas ele quer saber o que é grandes estruturas, é isso? Gabriel, se não conseguir falar, responde, mostra só no chat, mas eu vou explicar para vocês o que é grandes estruturas, certo? Eu também fiquei na dúvida, pessoal. Eu Isso, também fiquei na era. dúvida e assim, não vou mentir para vocês, a primeira vez que eu li essa legislação eu era mais novo do que vocês, era adolescente, porque eu já fazia curso técnico, essas coisas, e na época o técnico estava dentro do CREA. Então, o que é que aconteceu? Aí eu lia e não entendia nada. Aí eu peguei e fui estudando mais. E aí também agora, mas sempre aparece coisa que a gente não sabe. Então, aconteceu o quê? Eu fui estudar, aí eu fiquei curioso, o Caio e tudo, nesse processo de registro, eu acabei ficando curioso. Aí eu fui ver o que é que eram grandes estruturas. Pessoal, grandes estruturas são estruturas especiais, assim, é uma ponte estaiada, é um viaduto, são, são obras, assim, grandes, bem grandes. Não é, pessoal,
não é edificação, não. São estruturas especiais, estruturas grandes. Então, isso é que são grandes estruturas. Eu posso terminar e fazer o projeto de um prédio? Não tem restrição para você referente a isso. Você pode fazer o projeto do prédio. Agora, sim, eu vou falar também a verdade para vocês. Qual é a verdade? É que mesmo o engenheiro civil, quando ele quer ser projetista, ele é o quê? Ele faz uma especialização, ele se aperfeiçoa, ele estuda mais na área de projetos, na área de estruturas, para que ele seja um projetista de estruturas. Então, assim, não é só porque você terminou o curso, independente de qual seja o curso, que você já vai sair de cara fazendo projeto de grandes edificações, não, tá? Então, mesmo quem faz engenharia civil, estuda mais, continue estudando para virar um projetista de estruturas. Por exemplo, o que eu mais me identifico realmente é como engenheiro mecânico. Mas se você perguntar assim, Saulo, você tem coragem de fazer tudo de engenharia mecânica? Eu não tenho coragem, porque assim, algumas coisas eu acho tão perigosas e essas coisas também não foi o que eu escolhi me especializar. Então assim, eu não vou me arriscar também. Eu passei tanto tempo estudando para construir um conhecimento, para ter esses cursos, para ser conhecido dentre os outros engenheiros e tudo, para ter mercado, para sair me arriscando também com que eu não sou tão competente. Então, pessoal, é o bom senso também. Tem gente que eu já vi colegas terminarem engenharia e o cara sair e dizer assim, não, eu vou vender a RT. A pessoa precisa de uma RT, a pessoa me dá um dinheiro e eu vou vender a RT. Olha, dá problema, eu não recomendo esse tipo de coisa. Assim, infração ética. Ah, eu vou ser expulso do CREA. Eu também fui da comissão de ética lá, passei um ano, pouco mais de um ano, pedi para sair. Foi uma das experiências mais desagradáveis da minha vida. Mas a punição não vai ser te expulsarem, não. Às vezes é só uma carta que eles mandam para tua casa dizendo que você está sendo punido e essa carta é a punição. Você pega essa carta, dobra e joga fora a carta. Mas, assim, o que eu acho que é a maior punição é o constrangimento que você tem lá durante o processo ético. Que aí você vai ter que ficar viajando para Fortaleza, vai ter que ficar fazendo oitiva, vai ter que ficar se defendendo. Aí é uma coisa bem constrangedora. Então, pessoal, cuidado, só façam o mesmo. Não é porque você tem a atribuição que você vai fazer tudo, não. Só faça o que você efetivamente participar e só faça o que você tiver segurança. Não vá abrir RT para o mestre de obra aí da cidade, não, pelo amor de Deus. Ok? Então, vamos lá. Aí na sequência vai ser agora o Diego. Pode falar, Diego. Marcelo disse que já tinha sido. Diego, se quiser colocar pelo chat, coloca pelo chat que depois a gente responde. Ficou o Igor, agora, o 8. Na sequência agora o Igor, então. Boa noite, professor. Boa A minha noite. dúvida é em relação a concurso. Se pode fazer concurso para a área de civil, da produção e tal. Essa é a minha dúvida. Pronto. Deixa eu te explicar. O curso de vocês é um curso que não existia no Ceará. Então, existe isso. Se a gente parar para pensar, em termos de Ceará, é uma coisa bem recente.
O que é que eu já vi acontecer? Não vou dizer que vai acontecer. Pode ser que você faça o concurso, chegue no cargo lá na empresa pública e não tenha problema para você. Pode ser que isso aconteça. Algumas vezes eu já vi a pessoa fazer o concurso, ter algum tipo de problema, a pessoa ia no CREA, pedia uma certidão, essa certidão, eventualmente, ela pode dizer que você tem uma formação compatível com aquela do concurso que você fez. Com essa certidão, você poderia eventualmente tentar entrar naquele concurso. É outra possibilidade. E, e a outra possibilidade também é existir concurso específico para engenheiro de produção civil. Mas, sim, com relação à certidão do CREA também não é garantido, ela é analisada, pode ou não ser dada, eu já vi casos de ser dada e já vi casos de não ser dada, então isso é analisado lá. E o que a gente tem que fazer agora, pessoal, é trabalhar pela profissão para que ela seja cada vez mais reconhecida, para que ela seja cada vez mais conhecida e que, pelo bom trabalho de vocês, passe a ter concursos também específicos para engenheiro de produção civil. Na esfera pública, se for para a parte de medição de obra, acompanhamento de obra, tem muito mais sentido eu trabalhar com engenheiro de produção civil do que até com engenheiro civil. Então, é assim que acontece, pessoal. Então, vocês, de certa maneira, são desbravadores que vão também levar aí o nome da profissão para que ela tenha cada vez mais espaço. Mas se o concurso, vou ser bem direto agora, assim, eu tenho garantia de que um concurso para engenheiro civil ou um concurso para engenheiro de produção vai me aceitar, garantia, infelizmente, essa garantia você não tem. Pode ser que você passe no concurso, você que o órgão lhe aceite, pode ser que você passe no concurso, peça uma certidão do CREA e o órgão aceite essa certidão, pode ser que você passe, contrate um advogado e esse advogado lhe ajude a receber a investidura no concurso, ou pode ser que não dê certo, pessoal. Então, assim, é muito complicado. Se eu dissesse alguma coisa assim, isso aqui é a certeza, essa certeza não seria honesta, pessoal. Essa certeza seria axiologia, como dizem, ok? Então, o que a gente tem que lutar é para que a profissão seja cada vez mais conhecida e para que cada vez mais tenha espaço para o engenheiro de produção civil. Ok? Tá me ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. É o Diego. A questão, o senhor falou aí que eu acho que se eu olhasse depois da gravação até sanaria essa pergunta minha, mas vou aproveitar aqui. Você falou que quem já até poderia fazer 3 disciplinas, não era? Isso aí é a matrícula especial que existe no Instituto Federal. Existe na UFC também. O que é essa matrícula especial? O Instituto ele permite que quem já terminou o curso possa voltar sem vestibular, sem nada, fazer mais 3 disciplinas. Essas 3 disciplinas, elas podem o quê? Podem ser apresentadas ao CREA, junto com a ementa delas, o comprovante de que você cursou e passou nessas disciplinas, junto com a ementa delas, e você pode pedir para aumentar suas atribuições ou tirar alguma restrição. Você pode pedir esse tipo de coisa. É um direito que o Instituto Federal dá para você. Agora, sim, a UFC também tem isso. A UFC são 5 disciplinas. Então, assim, são opções que vocês têm. Eu quero ir, vou dar um caso aqui um pouquinho diferente. Eu quero ir numa faculdade particular e fazer as disciplinas. Eu acho mais tranquilo. Também é uma possibilidade sua. Quem vai escolher o que vai fazer é você.
ok? Tá bom. Mas o Instituto tem esse serviço gratuitamente para vocês. Se vocês pedirem, eu aconselho vocês a olharem o ROD. Tenho certeza que, na medida do possível, o Instituto vai atendê-los da melhor maneira possível. Tá bom? Marcelo está perguntando se é a qualquer momento que pode fazer isso, após o término. Terminou o curso, a qualquer momento você pode pedir. Só que você tem que pedir pelo ROD 50 dias antes do semestre começar. Aí a coordenação do curso que vai te receber vai só analisar se tem vaga, se não tem vaga. Aí ela, tendo vaga, obviamente, ela vai querer lhe receber. Tá bom? Entendi. Fazer mais uma pergunta, Caio? Aproveita, vai. Pode dizer. Por exemplo, aí ficou, tipo, ela tem as mesmas atribuições de engenheiro civil, pelo que eu entendi na resolução aí 200, alguma coisa, 38, sei lá. Não, eu vou pegar aqui, vou dizer para vocês exatamente perdão, a resolução que diz isso, que diz que o engenheiro de produção com modalidade se registra como engenheiro daquela modalidade. Deixa só eu pegar aqui que eu passo para vocês, mas pode perguntar. Aí, a gente tendo, pelo que eu entendi, né, as mesmas atribuições, nossa, agora está dizendo que não, mas mesmas atribuições do engenheiro civil, mesmo assim a gente ainda não é certo fazer um concurso de engenheiro civil. Aí quer dizer que certo mesmo só se tivesse um concurso de produção civil. Para ser totalmente certo, teria que ser o de engenheiro de produção civil. Agora, deixa eu só te dizer aqui uma coisa. Quando você... É porque, assim, ó, é muito parecido, a própria legislação diz que você tem esse direito, né, de receber as atribuições similarmente à sua modalidade, só que tem um detalhe. É assim, imagina que eu fosse engenheiro de produção mecânica. Quando eu faço engenharia de produção com uma modalidade, eu não estudo igual aquela pessoa que não é engenheiro de produção daquela modalidade. Por exemplo, o engenheiro de produção mecânica, eu vou pegar o meu caso, certo? Quem fez engenharia de produção mecânica não estuda tanta mecânica quanto o engenheiro mecânico. Então, ele não é igual, a formação dele não é igual. Então, como a formação dele não é igual, ele não é engenheiro mecânico, porque ele deixa de aprofundar na mecânica para que ele faça o quê? Para que ele veja aquelas disciplinas de produção, para que ele consiga se tornar engenheiro de produção. Então, assim, é uma característica da formação dele e do curso dele. Deu para Entendi. entender? É quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa. É porque, assim, falando a verdade, a gente tem menos de um terço da Constituição Civil, de disciplinas. Não é isso não. Os dois cursos têm a mesma carga horária. O que acontece é que algumas disciplinas da civil, vocês deixam de aprofundar para poderem estudar a parte de produção para vocês virarem engenheiro de produção civil. Mas dizer que não pelo amor de Deus. Não, eu sei, é porque, por exemplo, esse outro artigo que tem no seu CREA, que é assim, para a produção mesmo, eu acho que a gente podia também ter isso no CREA, entendeu? Eu vou falar para vocês uma coisa que eu vi hoje, tá certo? Hoje eu estava, que chama de relatar processo, mas seria julgar o processo, é uma das atividades do conselheiro. Tinha uma pessoa que terminou um curso de especialização em engenharia de produção, em gestão da produção, não lembro exatamente o curso, e ele estava pedindo algumas atribuições de engenharia de produção. Assim, foi uma opção da pessoa ter feito o curso e é um direito da pessoa pedir a revisão de atribuições. É porque, assim, é uma coisa muito particular, dizer
o que vai acontecer eu acho que estudar e o curso que a pessoa vai fazer é uma coisa tão particular que é complicado. Então, assim, mas se você perguntar para Saulo, o que é que você acha? O que é que você preferia? Eu. Você preferia ser engenheiro de produção sem modalidade, como eu sou, ou você preferia ser engenheiro de produção civil? São duas coisas diferentes. Mas eu preferia ser engenheiro de produção civil. Vou dizer para vocês com toda sinceridade, sem nenhuma demagogia. Porque se eu fosse engenheiro de produção civil, eu teria uma série de atribuições da civil. E como engenheiro de produção sem modalidade, aquelas atribuições ali são atribuições de gestão, entendeu? Que na prática não funcionam, pessoal. As atribuições de gestão por si só, na prática, elas não funcionam. Eu já fiz várias RTs, já fiz vários serviços como engenheiro de segurança, vários. Já fiz outros tantos engenheiros, ou fiz outros tantos serviços de engenheiro mecânico, fiz vários serviços de engenharia mecânica também. Mas, serviço eu fiz, serviço de engenharia de produção, ou de gestão da produção, fiz. Mas quantas RTs você precisou abrir de engenharia de produção? Nunca. Nenhum. Então, assim, eu não tenho nem dúvida. Se eu pudesse escolher, eu preferia ser engenheiro de produção civil do que engenheiro de produção sem modalidade. Mas é opinião minha, muito particular. Tem outros colegas lá que fizeram comigo engenharia de produção, eles não têm modalidade, eles não têm atribuição tecnológica, e é a coisa mais feliz do mundo para eles, e eles não se enxergam fazendo outra coisa, e eles não querem fazer nada diferente do que eles fazem. É uma opção de cada pessoa. É complexo. Tá ok, Diego? Tranquilo? Última pergunta. Aproveite aí, vai. Concurso para cargos administrativos, gerenciais, tipo, assim, esses auxiliar administrativo, analista financeiro, você também entraria na mesma questão que teria que analisar ou... Pronto, deixa eu te explicar. O que é que você pode fazer? Você pode fazer, obviamente, concurso de ensino médio, você pode fazer concurso que exija nível superior ou graduação. Ah, que concurso é esse? Esse concurso da Justiça, entendeu? Tem vários concursos aí que são desse jeito. Concurso da Polícia Federal. Então, tudo que for concurso que exige nível superior ou graduação, você pode fazer. E você pode fazer, com certeza, concurso para engenharia de produção civil. Outro concurso que você faça, pode ser que seja aceito e pode ser que não seja aceito, ok? Mas, principalmente, obviamente, no caso do engenheiro civil e do engenheiro de produção. Mas esses outros que eu falei para vocês, engenheiro de produção civil, nível superior, nível médio e graduação, vocês podem fazer todos sem problema. Quando Tranquilo? falar assim, cursos de administração e afins, a gente não pode Não, pensar aí, em... é porque é outra profissão, é outro conselho, é tudo diferente, tá ok? Tá bom. Nem eu posso fazer, Ah, nem tá o Caio pode fazer. O Caio também é engenheiro de produção sem modalidade, ele também não pode fazer. certo. E se for afins, aí é complicado, eu não posso te dizer com certeza. Aí eu não vou te dizer. Se a pessoa quiser fazer ou quiser consultar o edital do órgão, aí é dela, mas eu não vou dar essa certeza porque eu não quero ser leviano com vocês. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas eu não quero ser leviano com vocês. Tá bom? Gente, na sequência aí, a gente tem o Renan novamente. Professor, boa noite. Eu sou um dos alunos formados, né, da primeira turma. O que eu queria saber, como é que a gente faz para entrar com o registro no CREA, a parte burocrática, porque eu não achei muito bem informado como é que dava o processo. Pronto. Ótima pergunta. Professor Caio,
O Thales Araújo, ele tá com a mãozinha levantada. Eu acho que era bom colocá-lo também na lista lá. Eu vou abrir aqui o site do CREA e vou mostrar para vocês. Só um segundinho. Eu vou compartilhar já já. Ceará. Mas é tudo pela internet. Não é nada. Ó, deixa eu abrir aqui para vocês. Só um segundo. Compartilhar aqui com vocês. Apresentar agora. Apresentar agora. Uma guia. Vou lá no site do CREA. Okay? Então, aqui, ó, aí eu vou no site do CREA, entrei no site do CREA. Tá aqui, apareceu isso aqui. Isso aqui é onde eu entrei no site. Mas eu vou aqui mais embaixo. Aí ele tem assim, ó, solicitação de registro. Solicitação de registro. Aí no caso aqui de vocês, ó, profissional, é tudo pelo site. Pelo site. Aí preenche esses dados aqui. Preenche esses dados. Aí eu acho que em seguida ele vai pedir uma lista de documentos, mas são documentos básicos. Documentos básicos, o histórico, o diploma, e não tem nada... Ah, não, desculpa, abri o outro site e não apareceu para vocês. Perdão. Perdão, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a tela toda. Perdão. Desculpa. Compartilhar aqui a tela inteira. Vai entrar. Na hora que você aperta aqui, ó, registro profissional, ele abre essa outra tela aqui. Você coloca os seus dados. Coloca os seus dados. Aí, com esses dados, você pode se registrar como engenheiro. Pessoal, tem um detalhe também. Se você se registrar pouco depois, salvo engano, é até 90 dias depois da formatura, você ganha os descontos, aí fica mais barato o seu registro. Então, tem isso também. Mas eu peço para que vocês consultem diretamente ao CREA. Deixa só eu ver se tem a lista aqui de documentos. CREA, Ceará, registro. Registro CREA Ceará. Aí tem aqui a documentação necessária no site, ó. Tem a documentação necessária no site, né? No caso, diploma ou declaração de conclusão de curso, que o seu diploma pode ser que demore. Aí, histórico, carteira de identidade, CPF algumas vezes tem na identidade, comprovante de residência ou declaração de endereço, se for homem, reservista. Se você quiser que na sua carteira venha dizendo o seu tipo sanguíneo, o seu fator RH, você tem que mostrar um exame de sangue para eles. Eu nunca coloquei isso no meu registro, mas é uma opção, né? Aí aqui o registro provisório, que é quando você pede sem o diploma, ele vale por 1 ano. Se por algum motivo seu diploma não sair em 1 ano, você tem direito de pedir renovar mais 1 ano. Você pode ter até 2 anos de registro no CREA sem ter recebido ainda o diploma, mas obviamente depois de ter terminado o curso. Ok, pessoal? Então, assim, são documentos bem básicos mesmo, não é nada de outro mundo, não. Tá certo? Ajudou, colega? Professor, ajudou Pergunte, só uma Renan. duvidazinha. Porque a gente conversando, a gente meio que comentou, acho que alguém comentou, que se a gente ter se formado agora em 2020 e pedir o registro em 2021, a gente paga por 2020, 2021?
Ou É, não é boa verdade isso? pergunta. Boa pergunta. É o seguinte, ó. Como é que acontece? Na hora, o CREA você paga por ano. Caso tu se registre agora, como eu disse, tem até um determinado prazo, depois da colação de grau, não vou te dizer exato porque eu não sei, mas se você ligar para o CREA, com certeza eles te dizem. Você tem um desconto. Tem um desconto aí e acaba pagando bem menos. Então tem essa vantagem. Se você esperar um pouco mais, pode ser que você perca o desconto. Mas o CREA, você paga por ano. Quando você se registra, assim que você se registra, você paga pelo registro, que é R$ 86,55, e paga R$ 54,60 pela carteira e paga uma parte da anuidade. Por exemplo, se eu me registrei agora, agora provavelmente eles vão te cobrar só dezembro. Você vai pagar 1/12 da anuidade. Se você se registrar em 2021, você vai pagar a anuidade inteira. Aí, só que se eu me registrar agora, imagina, me registrasse agora, eu pagaria essas taxas, pagaria a anuidade proporcional e quando chegasse no começo do ano, vinha outro boleto para minha casa pedindo para pagar a anuidade 2021. Aí, assim, é complexo porque eu acho que é uma coisa muito particular, mas assim, tem um prazo para poder receber o desconto, se passar desse prazo, perde o desconto. E a outra coisa é o seguinte, tem um prazo para receber o desconto, se passar do prazo, perde o desconto. Mas assim, quando é que o CREA é obrigatório? O CREA é obrigatório para você trabalhar com engenharia. Então, assim, se eu não estou trabalhando, eu preciso ter o CREA? Não preciso ter o CREA. Por exemplo, até para professor, por mais que eu seja professor de engenharia, mas o que é que interpretam? Interpretam que professor é outra categoria. Então, o professor não necessariamente precisa ter CREA. Então, assim, o CREA só é obrigatório quando eu estou trabalhando com engenharia. Então, é assim que funciona. Ok? Beleza. Na sequência, a gente tem o Joselito. Boa noite. Boa noite, tudo bem? A minha dúvida é uma complementação daquela pergunta que o Diego fez sobre o direito que a gente tem de retornar para o campus. Eu queria saber se essas 3 disciplinas que a gente pode fazer, elas são disciplinas do curso de Engenharia de Produção Civil ou podem ser, por exemplo, da Engenharia Civil? Não, você pode pedir essas 3 disciplinas de qualquer curso. É um pedido seu. Ah, tá, obrigado, era só isso mesmo. Ok? Então, o próximo aí na sequência é o Thales. Pode fazer sua pergunta, Thales. Boa noite, professor. Boa noite, Saulo. Tudo Boa bom? noite, querido, tudo bem? Assim, eu talvez já tenham perguntado isso anteriormente, é porque eu assisti o início, né, da sua apresentação, depois tive que sair, aí voltei, acho que já tinham 10 pessoas perguntadas. Mas eu queria saber quantas disciplinas fica de diferença entre o engenheiro de produção civil e o engenheiro civil aí no campus. Não sei se já fizeram esse levantamento. Thales, sinceramente, você fez a primeira pergunta que eu não faço a mínima ideia de como responder. Mas o que é que eu aconselho? Pega as 2 matrizes curriculares, compara uma com a outra e vai riscando o que tem no seu curso, aí você sabe direitinho o que é que fica faltando. Mas é tranquilo, você com certeza consegue fazer isso, viu? Eu Agora, entendi. às vezes tem coordenação que faz esse tipo de estudo, mas não é obrigatório a coordenação fazer, né? Mas Isso de modo nenhum seria obrigatório. E normalmente, Thales, quem faz esse estudo é a coordenação que está recebendo. Por quê? Porque ela fez tanto essa questão de aproveitamento que às vezes ele faz esse levantamento para eles não terem tanto trabalho mesmo. Eu Eu estudei entendo.
eu estudei na Unifor, fiz 2 engenharias lá. Adorava a Unifor. Então, assim, lá, de repente, o coordenador que ia receber, ele já tinha esse estudo pronto, justamente para toda a vida ele não ter que analisar de novo. Mas é tranquilo, isso é tranquilo de fazer, muito, muito fácil de fazer, Não, tá certo, então, cara? com certeza. Eu ia E perguntar assim, eu tenho, a minha dúvida, na verdade, era outra. Na verdade, era mais uma pergunte. sugestão, uma ideia. Isso aí era só uma preliminar mesmo. Porque, assim, o meu principal interesse no curso de engenharia de produção, assim, eu vejo que o mercado, já fui para o mercado da construção civil, eu já sou formado em tecnologia em estradas, já fui trabalhar em obra, eu já fui assistente técnico de engenheiro civil. E o que eu via muitos engenheiros civis errando era exatamente a parte de gestão. Eles não sabiam controlar a produção. Eu vi um engenheiro civil que ele ficou encarregado da produção da obra e ele cometeu um erro rude, vários erros rudes, assim, na hora de dimensionar a produção dele, e ele não conseguia fechar uma previsão de medição nunca. Então, eu vejo que assim, o mercado o engenheiro civil sai do curso de engenharia civil muito fraco nessa parte de produção, nessa parte de gestão. E eu vejo assim, o curso de engenheiro de produção civil exatamente para fechar essa lacuna. E o profissional que vai atuar na engenharia civil sair com essa ideia da produção também, assim, de maneira que ele pudesse sair assim, um profissional quase completo já da faculdade, sabe? Essa era a minha visão assim, do engenheiro de produção civil. Porque eu acho assim que uma pessoa que entra para fazer engenharia de produção civil, assim, pelo menos para mim, no caso eu queria aplicar as técnicas de produção, eu queria me formar em engenharia civil, tendo conhecimento das técnicas de produção para aplicar nas obras. Só que o que acontece? A gente se forma como engenheiro de produção e não tem tantas, como é que eu posso dizer, não tem tanta autonomia para trabalhar na engenharia civil, né? Não, pelo contrário, você, em edificações, você tem todas as atribuições que o engenheiro civil tem, em Mas edificações. porque a parte de grandes estruturas, Não, cara, você tu quer fazer projeto de viaduto? Grandes estruturas é isso, é viaduto, é ponte estaiada, é esse tipo de coisa, cara. entendo. Não seria estruturas verticais como prédios assim. Não, cara. É outra coisa, viu? Mas é o que eu estou te dizendo. Mesmo estrutura vertical, quem faz projeto de estrutura vertical termina o curso de engenharia civil e continua estudando para ter condições de fazer projeto de estrutura vertical. Exatamente. No caso, tem que fazer uma especialização. Você não sai da faculdade de engenharia civil já tendo assim. Você tem até essa atribuição, mas você tem que estudar mais para poder cumprir aquele papel ali, né? De maneira mais eficiente. Né? Você tem que se especializar. Porque senão é perigoso, né? Como eu estava dizendo, é uma coisa que tem muito risco, né? Quantas edificações tem patologia aí pelo mundo? Com certeza. Caiu Então, agora assim, essa semana, né? Senão, sempre tem algum problema, algum acidente em relação a isso. Então, mas assim, ó, eu gostei muito da sua fala, deixa eu dizer só uma coisa. Eu comecei mesmo como técnico em mecânica, quando eu era adolescente, fiz esse curso. Quando eu fiz o técnico em mecânica, no técnico em mecânica eu via tudo que você imaginar, mais ou menos como o engenheiro vê, mas obviamente aprofundando menos, vendo de uma maneira mais prática. E lá na mesma escola tinha o curso técnico em manutenção automotiva. E quem fazia esse curso técnico em manutenção automotiva sabia bem menos de mecânica como um todo, mas quando pegava a questão dos veículos, dos automotores, eles tinham muita habilidade, eles davam um retorno muito bom, muito rápido, em termos de habilidade, em termos de competência, em termos do que ele podia falar, do que eles podiam fazer, perdão. Quando a gente escolhe fazer um curso mais especializado, o que é que a gente faz? A gente deixa de estudar tudo que estuda no outro curso, para a gente focar em uma coisa mais específica.
Aí a gente dá um retorno mais rápido no mercado para essa coisa mais específica. Então, assim, é uma opção, pessoal. Não tem esse negócio de tiro? É o tiro que vocês deram. Eu compreendo, eu entendo que vocês deram um tiro certo. Quando terminar, tem algumas perguntas que fizeram lá e não fizeram aqui. Eu vou responder as perguntas que fizeram para vocês entenderem um pouquinho melhor também. Ok? Bom, Muito bom. Obrigado, Paulo. Pergunta Tranquilo. Muito Muito obrigado. obrigado pelas perguntas também. seguindo as inscrições aqui, o último inscrito é o Marcelo. Professor, eu queria sanar uma dúvida muito antiga que eu tenho, que é em relação à resolução 288 do CONFEA. Tem como o professor abrir para me dar uma... Porque, tipo assim, eu entendi, pronto, porque eu entendi que realmente a gente vai receber a titulação como engenheiro de produção civil. Só que eu fiquei meio na dúvida, só que eu fiquei meio na dúvida porque na resolução fala outra coisa. Aí eu não sei, aí já me falaram que a resolução não é mais vigente e tudo. Aí eu queria logo sanar essa dúvida e tudo, em relação a isso. Certo. Deixa eu falar aqui para ti. Só um segundinho. Deixa eu abrir aqui. Só um segundo. Produção. A 288. O que é? Vou abrir a 288. No caso, o artigo 1... Pronto. Não, é o seguinte, ó. Existe um negócio, porque tinha que entrar em direito, mas é o seguinte, ó. Quando eu tenho duas normas, se chama antinomia aparente. O que quer dizer antinomia aparente? Antinomia aparente é quando eu tenho duas normas obrigatórias, que no direito não se chama obrigatória, se chama cogente. Duas normas cogentes que elas estão se contradizendo. Essas duas normas que estão se contradizendo, aí existe técnicas para você resolver esse conflito de norma. Esse conflito de norma, qual é o jeito certo? Qual que está valendo? Qual que não está valendo? Então, existe. Aí, existe um negócio chamado seguinte, que é... Eu esqueci. Princípio da temporalidade. O que é o princípio da temporalidade? Ele diz que a norma mais recente vale mais do que a outra. Então, o que acontece? Aqui está te dizendo que tu vais receber o título de engenheiro civil, mesmo que tu tenhas feito o curso de engenharia de produção, certo? Só que existe outra resolução, que é a resolução 473, que apresenta a tabela de títulos do CONFEA, que é uma resolução do mesmo nível, vale igual. Só que essa resolução 473 ela é mais recente. Como ela diz o seguinte, não, engenheiro de produção civil vai receber o título de engenheiro de produção civil e não de engenheiro civil, como ela é mais recente, é ela que vale. Aí o que acontece? Só que ela está falando do teu título, mas ela não está falando das tuas atribuições. Então é como se essa parte aqui, ó, não valesse. Só que essa parte aqui vale. Então é por isso que tu recebe as tuas atribuições de forma similar ao engenheiro civil, mas o teu título é de engenheiro de produção civil. Mas assim, o que é que você acha mais correto? Eu acho mais correto que quem fez engenharia de produção civil receba, obviamente, o título de engenheiro de produção civil. Engenheiro ou engenheira, né? Concordo. Tá ok? Só que assim, desse jeito assim, cabe uma brecha, né, para você tentar mudar. Se você for levar assim pelo outro lado, né? Juridicamente, abre uma brecha. Tudo cabe, mas assim, aí teria que ser jurídico, né? Teria que contratar um advogado para fazer isso. Agora, cara,
É como eu disse, as coisas são muito particulares, são muito pessoais. Se a pessoa achar que deve, ela pode fazer isso, é um direito que assiste a ela. Mas, Não, assim, não, é... tirar a dúvida mesmo, porque, tipo assim, era uma dúvida muito antiga, que se comentava, aí depois se rolava de que a resolução não era mais vigente, aí ficava aquele negócio que, como é que não é vigente se está no site do Confea? Não, Aí, é porque ela é... assim, foi mais na época do começo mesmo, do início, quando a gente entrou mesmo, já achando que era assim, né? Agora a gente tá mais, a gente já aceitou realmente que a titulação realmente mais adequada é de engenheiro de produção civil e tudo e tal. Só que, tipo assim, é porque era uma dúvida que eu tinha muito antiga e que eu queria aproveitar para poder sanar logo de uma vez. Certo. Não, mas é isso. É porque existe dois tipos de revogação. Existe a revogação explícita, que é quando uma legislação ela deixa de valer mesmo e tem uma norma dizendo que aquela legislação deixou de valer, e tem a revogação tácita. Aí, aquela parte ali, como tem uma norma mais recente, quando elas entram em conflito, vale a mais recente, aí isso não vale mais. Só que, se não tiver mais algumas perguntas, eu vou responder as perguntas que fizeram e que o professor me passou. Fizeram lá no Instagram, não sei, eu acho que foi pelo Instagram. Agora, assim, agora o bom dessa brecha aí é porque o cara, se, como o pessoal perguntou, quiser fazer um concurso de engenheiro civil e o pessoal não querer aceitar pela questão da titulação, você pode recorrer a uma resolução dessa. Cara, o que acontece é o seguinte, ó, deixa eu te dizer o que é que muita gente faz. Tem gente que diz assim, olha, não estou dizendo que vai dar certo, mas tem muita gente que faz isso. As atribuições não são iguais, não são pelo mesmo artigo, então, em tese, eu não posso ser discriminado. Se eu não posso ser discriminado, eu posso assumir o concurso. Aí paga o advogado vai atrás de defender essa tese. Eu já vi muito isso no CREA, muito, muito, muito. Mas, assim, é como eu disse, é uma opção de cada pessoa. Se a pessoa acha que deve, ou se a pessoa quer entrar na justiça para pedir o título, é uma opção dela, somente dela. Uhum. Obrigado, viu, professor? Tranquilo? Pronto, a gente não tem mais nenhum inscrito. Saulo, eu estou com aquelas perguntas. Pronto, Algumas delas você já respondeu. Era bom algum... fazer as que não foram feitas ainda, né? Então, eu vou só selecionar as que você ainda não comentou aqui diretamente. Só relembrando, né, quem chegou depois, que vai ficar tá sendo gravada a reunião, aí vai ficar disponível no canal do IFCE do campus, né? Então, já tem o pessoal perguntando sobre as atribuições da produção, já foi dito, com relação às grandes estruturas também. Tem uma pergunta aqui que eu acho que foi falado, mas é importante reforçar, que é com relação se eles poderão ser responsáveis por obras de edificações de múltiplos pavimentos. Pronto, boa pergunta. Vou responder de novo. Eu vi gente dizendo o seguinte, ó, a questão do projeto arquitetônico. Já vi engenheiro civil dizendo o seguinte, não, eu sou engenheiro civil, eu não faço projeto arquitetônico, eu faço projeto de edificação. Mas dentro do projeto de edificação existe a parte arquitetônica. Então, assim, tem gente que diz isso, né? Mas, respondendo no grosso, pode fazer projeto da edificação como um todo, inclusive a parte arquitetônica? Pode. Pode fazer de múltiplos pavimentos? Pode. Você não é obrigado a fazer só unifamiliar, não. Agora, ressalto o que eu disse. Normalmente, quem faz projeto estrutural de edificações maiores não faz só com a graduação. Faz um estágio antes, faz outros cursos, faz uma série de coisas para se aperfeiçoar mais. Mas, em termos de atribuições, não está proibido. Está permitido. Nesse mesmo sentido, vem a outra pergunta, que é para saber se podem ser responsáveis pelo projeto arquitetônico e estrutural de uma obra residencial. Pode. Eu acabei de responder que podia.
Era a última pergunta? Teve uma última que chegou agora há pouco. Só eu pegar ela aqui. Agora, pessoal, vou ser sincero para vocês, viu? Os colegas que são engenheiros civis, quando eu olho para um edifício, eu sei dizer se ele foi feito por engenheiro, o projeto, ou se ele foi feito por arquiteto. Assim, para a obra mesmo ficar bonita, para ficar como obra de arte, para ficar uma coisa mais habitável e tudo, quando o arquiteto faz o projeto, é diferente do projeto que o engenheiro faz. Então, o ideal, em um mundo ideal, em grandes obras, é assim, costuma ser assim, é cada um trabalhar na área que se aperfeiçoou mais, que se especializou mais. Mas, principalmente, uma obra pequena, que não tem tanto sentido ter vários projetistas, ter vários profissionais, você pode ser o único responsável técnico por ela. Mas, em obra grande mesmo, normalmente a própria incorporadora, a própria construtora, ela contrata todos os profissionais e cada um trabalha na sua especialidade. Mas, em termos de atribuições, você tem essas atribuições. Você não vai ser proibido de fazer esse tipo de trabalho, não. Ei, professor, Perfeito. posso perguntar um negocinho? É a respeito também. Sim, pode falar. Pronto, seguinte, para quem está na metade do curso e de produção, claro, né? Só que a gente tem algumas diferenças de cadeira para as cadeiras da civil, claro, né? Tipo, edificações 1 e 2, só porque essas cadeiras precisam de um pré-requisito. Nesse caso, a gente teria que fazer o pré-requisito para depois ir para essas cadeiras. Isso aí eu acho que o Caio pode responder melhor do que eu. Joey, no caso aí seria naquela questão da complementação, né, que o Saulo comentou. Se você quer fazer uma disciplina, e certamente você vai precisar ter esse pré-requisito, senão você não vai ser aceito, a menos que você solicite a quebra e o coordenador da área aceite essa quebra de pré-requisito. Pronto. Aí, no caso, quando eu me formar, isso entra como atribuição na minha grade? Não, se você fez uma disciplina a mais, aquelas disciplinas a mais que você faz, você pode pedir para o CREA dar uma extensão de atribuição para você em função do que você estudou a mais. No caso, como você não terminou o curso, terminou outras disciplinas, você vai pedir uma extensão de atribuições por suplementação curricular. Você pode, é um direito que você tem. Pronto, obrigado. Ok. Fazer uma pergunta, posso? Caio, eu acho que pode. Sim, pode fazer. Nós vamos tentar controlar pelo chat, gente, que a gente já está avançando no horário, só para ter as últimas perguntas, por favor. Eu tenho liberdade para fazer as optativas de engenharia, assim, a fim de conseguir cadeiras para engenharia civil, né? Para talvez uma futura graduação ou coisa assim do tipo, em engenharia civil. Eu tenho liberdade para fazer essas optativas ou tem um limite? Para saber. Aí o Caio pode responder melhor do que eu. Professor Caio? Com relação à quantidade, seria importante a gente consultar o ROD para ver se tem alguma limitação nesse sentido. Porque quando a gente vai para o projeto pedagógico do curso, não tem isso explicitamente colocado, né? A gente só trata lá das disciplinas do curso e das optativas que já estão na matriz do curso. Aí, para te dar uma resposta mais apropriada, eu teria que fazer uma consulta ao nosso regulamento mesmo. Tudo bem, obrigado. Muito obrigado. Pessoal, deixa eu só falar aqui uma coisa para você. Tem mais alguma pergunta, Caio? Eu vou tentar ser o mais breve possível.
O Marcelo quer perguntar algo. Pronto. Não, essa pergunta é mais assim para o Caio. Aproveitar já que está todo mundo aqui. Tipo assim, já que agora em questão o nosso curso está meio que mais atribuído para questões da civil, a gente pode, acho que agora pode ter a flexibilidade da gente poder fazer as optativas que tem da engenharia civil, não é isso, dentro do campus? Ou o professor acha que pela coordenação, ou pelo projeto pedagógico, ou pelo ROD não é permitido? Pronto. Marcelo, é a mesma questão que eu estava adiantando para o Thales, né? Não sei te dizer se tem uma limitação, por isso que eu falei que é preciso consultar o ROD. O que está sendo feito, sendo trabalhado no NDE, é uma reformulação do projeto pedagógico do curso. E uma das pautas, entre várias outras que estão discutidas, é ampliar essa questão de cadeiras adicionais que vocês poderiam fazer de optativas. Tanto cadeiras mais de gestão, vinculadas à engenharia de produção, quanto cadeiras mais de cunho tecnológico, ligadas à engenharia civil. Pronto, ok. Obrigado, professor. Por nada. Pronto. Caio, rapidinho, só para... Pessoal, existe um negócio chamado ART. Então, como eu tinha dito para vocês, para cada serviço de engenharia que você faz, você precisa registrar ART. Se você não registrar ART, mesmo que você tenha atribuições e tudo, você é multado. Só que a ART ela também tem outra finalidade. Tudo que você faz de serviço, existe um negócio chamado relatório de acervo técnico, que é o prontuário do conjunto das suas ARTs. Com esse prontuário do conjunto das ARTs, é visto que você já fez, e muitos contratantes, principalmente se for do serviço público, o que é que ele faz? Ele te pede para você provar que você já fez aquele serviço, para que você consiga participar da licitação, até participar da licitação. Então, assim, a diferença de salário para quem tem um acervo técnico e para quem não tem acervo técnico, pessoal, é absurda, é imensa, é muito grande. Então, assim, muitas vezes as empresas elas só deixam diretor de engenharia, só algumas pessoas muito específicas fazer RT justamente para evitar até formar concorrência. Mas o que você puder fazer de ART é muito importante para a sua profissão, é muito importante para o seu currículo. Com esse curso, pessoal, vocês também podem ser responsáveis técnicos por empresas, por construtoras, e você pode ter toda essa responsabilidade, ter todos esses serviços, e se você é responsável técnico por uma empresa, o próprio CREA, ele pede para que essa empresa ela tenha um contrato de trabalho com você ganhando o salário mínimo profissional, que é 8 salários e meio ou 9 salários, dependendo da interpretação que você faça da legislação, que é um salário bem razoável. Então, assim, é muito importante a RT, é muito importante você conhecer a sua profissão e ir atrás disso, como dizem, o conhecimento é poder. Quanto mais você estudar, você souber, mais espaço você vai ter, tá ok? Pessoal, muito obrigado, vocês foram demais. Queria agradecer também ao professor Caio pelo espaço que a gente teve de conversar aqui sobre engenharia. Gosto muito de engenharia. Conselheiro não recebe salário, é um cargo honorífico, voluntário, mas eu fico muito feliz de poder conversar com jovens engenheiros. Nota 5 de 5, vocês são top do top. Então, parabéns aí, pessoal. Muito obrigado para vocês, tá bom? Obrigado, Caio. Vou devolver a palavra. Saulo, nós que agradecemos esse momento, essa disponibilidade de estar nos auxiliando desde o início, né, de fazer o registro do curso e culminando hoje nessa live, muito importante para tirar
essas dúvidas que a gente tinha, que já nos acompanhavam há algum tempo, né? Um momento muito importante dessa troca, dessa conversa, e queria agradecer a todo mundo que entrou na live 7 horas, tá até agora 8h30. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, bom descanso para vocês. E até a próxima, viu? Até mais, gente.